Eu trouxe, para começar, como esse projeto da Estação Antártica é Estação do Brasil na Antártica, dentro do Círculo Polar, um terreno, um lugar extremamente desafiador. Desafiador como o clima, ventos, neve, etc, etc. Então, eu trouxe para introduzir esse projeto algumas experiências que eu fiz antes em terrenos, em lugares desafiadores. Igualmente, essa questão do desafio e, diante do desafio, as soluções conhecidas frequentemente não se prestam, né? É obrigatório a imaginação, você imaginar, dentro do processo de trabalho, de análise, né? Às vezes a gente descobre, né? Essa ideia da descoberta tem a ver, invenção invenire. Invenção vem do invenire no latim, se não me engano, que é equivalente a trovare, que é achar. A invenção é um achado no processo de trabalho, de análise, em certas circunstâncias, em geral, como essas, né, um pouco difíceis, desafiadoras, né, você tem que encontrar alguma coisa nova para resolver aquela questão. Então, alguns trabalhos, uma série de experiências que eu fiz naquilo que a gente pode chamar de lugares e contextos desafiadores. A primeira, está aqui essa casa, que provavelmente alguns de vocês já tenham visto alguma imagem dela. É uma casa que eu fiz o desenho foi em 87, a obra ficou pronta em 90, para o engenheiro Hélio Olga, um engenheiro civil, construtor, calculista, excepcional calculista, projetista também, e industrial, tem uma indústria de estruturas de madeira, né? Esse engenheiro Hélio Olga, meu cliente nesse projeto. Eu estava já fazendo, a partir de 85, um pouco antes, eu estava já fazendo umas obras com o Hélio, com estrutura de madeira industrializada, quando o Hélio me pediu para fazer a casa dele. O terreno dele, como dá para ver nessa imagem, é um verdadeiro precipício, né? A rua está acima, à direita, e o terreno cai com uma inclinação de 100%. É um plano de 45 graus. A rua está aqui em cima, o terreno cai tudo isso aqui. Essa casa, eu tenho que mostrar primeiro esses croquis aqui, para explicar o processo de descoberta desse desenho. O terreno tinha uma questão, aqui está a rua, nesse croquis, rua, planta e corte. O mais lógico num terreno como esse seria implantar a casa paralela à rua, né, ia ficar mais próxima do terreno, né? Entretanto, a orientação seria péssima, ia ter muito pouco sol no inverno, nessa fachada do fundo, que seria a fachada principal, né? Isso aqui. Pouquíssimo sol no inverno, aqui está o nascente e poente do equinócio. Muito sol no verão, nascente de verão ia bater direto aqui. O poente, o noroeste, também é prejudicado, porque o morro continua a subir, tem casa alta do outro lado da rua, projeta sombra também. Daí, diante disso,
eu imaginei fazer a casa perpendicular à rua, como está aqui nesse croquis, mas aí fica essa questão, o que fazer com essa altura? Né? Como construir numa altura dessa? Tinha já, desde o início, adotado uma modulação estrutural de 3,30 metros, cubos de 3,30, que é o que está aparecendo aqui nesses croquis. O cubo de 3,30 tem a ver com painéis que o próprio Hélio Olga estava começando a desenvolver, painéis de madeira para fechamento de 1,10 m. Daí o 3,30. O 3,30 é um piso a piso razoável, você tirando estrutura, forro, instalações, sobra um pé direito bom, de 2,5, folgado. E o 3,30 por 3,30 é 10 metros quadrados, 9,90. Né? O que vem a ser, num caso desse, que você trabalha com uma estrutura modulada, padronizada, o ambiente que mais se repete numa casa são os dormitórios. Né? O dormitório de 3,30 por 3,30, 9,90 é um bom dormitório, né, com um pé direito de 2,5. Daí, o cubo de 3,30 adotado desde o início. Esses arranjos que estão aqui foram, isso aqui eu fiz foram bem umas 3 semanas, riscando, não são esses que estão aqui, esses croquis, isso aqui é só para explicar o projeto, né? Riscando até encontrar esse desenho aqui, que reúne 3 condições fundamentais. Primeiro, ele corresponde precisamente ao programa, né? Esses 10 módulos de cima, aqui dá 100 metros quadrados, né? Que corresponde à área de sala, serviços, terraço, conforme o programa previa, o programa do Hélio. Era um programa de 200 metros quadrados. Nesse nível aqui, 3 dormitórios da família, um dormitório de hóspedes, e aí apareceu mais um espaço aqui de múltiplos usos para complementar a estrutura. Quer dizer, esse desenho resolve o programa, a estrutura é uma estrutura simétrica, equilibrada. A partir desses pontos de apoio, ela tem uma carga simétrica e, fundamentalmente, né, o sistema de montagem de cubos superpostos, como vocês estão vendo aqui nesses croquis, e depois lançando uma viga de madeira, atirantando, completando com uma coluna, outra viga, um cubo em balanço aqui, outro simétrico, equilibrado, permitiu que a casa fosse levada até o andar superior da mesma maneira, sem nenhum elemento de escoramento, né? A própria estrutura veio a ser a estrutura para a montagem dela mesma. Ela foi crescendo de baixo para cima, de dentro para fora, de uma forma lógica, para esse tipo de material, de peça de madeira, são vigas e pilares relativamente pequenos, com 3,30 metros de comprimento. Foram 3 operários apenas, sem auxílio de equipamento pesado nenhum, montaram, aqui tem a sequência de montagem, montaram em 45 dias essa estrutura, né? Aqui vocês estão vendo já de concreto, junto à rua, piscina, lugar onde para carro vai ser a garagem. As colunas lá embaixo, os 2 primeiros cubos, mais 2 e mais 2. Viga em balanço, tirante, aqui já uma coluna, né, sobre a ponta do balanço. Isso aqui já foi travado e fechado. Isso aqui, então, tem uma estrutura simétrica, cubos dos 2 lados em balanço. Mesma coisa no último andar. Isso foi muito rápido, as peças são relativamente pequenas, leves,
desceram, escorregaram o barranco e foram sendo montadas de baixo para cima. 45 dias, uma coisa muito eficiente para enfrentar o desafio desse lugar, né? De construir, quer dizer, essa altura toda aqui, que são quase 20 metros, sem escoramento nenhum. Vocês podem imaginar se tivesse que fundir concreto ou mesmo escorar peças de aço, né, numa altura como essa. Aqui está a casa pronta, então, com essa orientação nordeste, que é a melhor face em São Paulo, fachada principal nordeste. A casa vista de baixo, os tais cubos, né, com travamento transversal também, para resistência a ventos, a deformações transversais. O aparelho de apoio aqui, concreto, aço galvanizado, peça de madeira, viga de madeira, coluna e um tarugo de aço, né, de 4x4, que atravessa pilar e viga, faz a conexão das duas e ancora o tirante. O tirante penetra aqui entre as peças de madeira, é rosqueado no tarugo de aço, do outro lado ele é passante com porca. A casa toda foi montada e, apertando as porcas, a geometria final foi ajustada, né? Botou no esquadro, né? Com esse recurso. Aqui, nessas axonométricas, dá para ter ideia, quer dizer, da quantidade maior de madeira junto aos apoios, que vai diminuindo na medida que sobe e que vai para a ponta do balanço. Planta, andar superior, fazendo um L com a piscina, com parte da piscina, garagem, isso aqui é madeira. Esse L voltado, então, para o norte está aqui, aparece lá em cima. É a melhor orientação. Isso aqui tem uma coisa da casa, aqui está protegendo a piscina do vento sul, né? Isso é muito eficiente. E essa vista, por acaso, é a melhor vista que tem desse lugar, é nessa diagonal. É a vista para aquele morro com árvores grandes, onde está o Colégio Pio XI, né, no Morumbi. Pio XI. Hã? Mas você vê o Colégio Pio XI, árvores do Colégio Pio XI. É Pio XI, né, ou Pio XII? Pio XI? Não lembro, não tenho certeza. Enfim, planta com os 3/4 da família, né, o corte. Essa vista aqui mostra bem os tarugos e a madeira vai diminuindo de baixo para cima e do centro para a extremidade. Aqui você tem uma viga só, 2 vigas, os tirantes, e aqui os tirantes no plano transverso. Esses tirantes aqui, por exemplo, estão pegando essa coluna do meio que passa, que está indo no meio da sala, em cima. Você tem uma treliça numa fachada, uma treliça na outra fachada e uma treliça no meio sem tirantes, evidentemente, né? Os espaços úteis. A carga dessas colunas centrais vai parar na treliça de fachada através desses tirantes aqui. A vista de baixo do terreno, mostrando então os painéis, 2,5 de altura, né? Isso aqui é completado com veneziana, fechado com veneziana, é um espaço para passagem de instalações visitáveis. A vista da casa, aqui à direita a garagem, tem portas de correr, você deixa o carro na rua, isso aqui vem a ser um terraço
coberto em extensão do deck da piscina. Sala, à esquerda, a sala aqui à direita, a garagem, aqui a entrada para a sala, a entrada para a lavanderia, aqui está a lavanderia e cozinha. A sala com uma lareira no meio, essa outra vista da sala. Tem um recurso interessante nessa casa, naquele desvão entre forro e piso, fechado com venezianas nas fachadas, entra ar, passa ar, é um lugar de ar com sombra, ar fresco. Então, aberturas como essa que dá para ver aqui, né, são réguas do assoalho de piso pivotantes. Entra um ar fresco por aqui, né, na medida que você deixa aberto no verão, por exemplo, e sai por aqui. Réguas do forro com ventilação, saída do ar quente. Quer dizer, é um sistema de ventilação por convecção, né, subida do ar quente. Importante, porque a casa é muito alta, muito exposta a ventos, então, num dia de calor, né, essa é a ventilação que garante conforto. Bom, aqui, outra obra, também com estrutura de madeira industrializada, feita também pelo próprio Hélio Olga, ele que produziu essa casa, num outro contexto muito difícil, uma encosta íngreme no meio da Mata Atlântica. Quem conhece Iporanga, aqui no Guarujá, isso aqui é o pé do morro da serra, uma serra relativamente importante, a Serra do Guararu, que separa o oceano do canal de Bertioga. Aqui é o nível da praia, mais ou menos, por aqui, nessa perspectiva. Esse terreno é um terreno íngreme e muito frágil, né? Ele é um terreno relativamente frágil que está... Aqui aparece um valo que o levantamento planimétrico revelou e eu procurei reproduzir rigorosamente. Essa é uma perspectiva exata que eu fiz na mão. Acho que é a última que eu fiz antes do computador. 91. Em 92 eu comecei a já fazer perspectiva no computador, mas essa foi na mão, demorada, 3 pontos de fuga, né? 2 dias, montando a perspectiva e colocando as árvores rigorosamente no lugar que o plano altimétrico trazia, nas cotas de nível, né? Por conta disso é que se vê bem o plano inclinado, né? Porque isso foi reproduzido rigorosamente. A bitola das árvores, a cota de nível de cada tronco, e mesmo esse valo, né? Esse é um valo aberto por enxurrada, né, de chuvas de verão, e mostra esse tipo de formação que os geólogos chamam de talos. Talo é rocha decomposta, meio um pouco arredondada, superposta, e que, se você descalça, né, pode causar é como se fosse uma pilha de ovos. Você tira um ovo lá de baixo, vem tudo para baixo, não é isso? Mesma coisa. Algumas intervenções nessa região aí provocaram avalanches de talos, de pedras arredondadas que deslizaram no morro. Quer dizer, para esse terreno íngreme, né, e frágil, a coesão dessa terra que está aqui é dada pelas raízes das árvores, né? Então tinha uma preocupação de não cortar árvore nenhuma, se possível, cortar o mínimo, né? Eu fiz, antes de chegar nesse desenho, eu fiz um ensaio com uma estrutura ortogonal semelhante à casa anterior, à casa do Hélio Olga. Mas eu verifiquei que, para resolver o programa dos clientes, eu ia ter
que cortar muita árvore, né? Tinha já decidido, uma questão estratégica em função do terreno, decidido concentrar em poucos pontos de apoio para mexer o mínimo no terreno. Ter o mínimo de impacto sobre o terreno existente, sobre a cobertura vegetal, inclusive. Como a geometria ortogonal me forçaria a cortar muitas árvores, eu ensaiei, fiz um primeiro ensaio, né, com uma trama triangular, com uma modulação de 1,25 m, que corresponde exatamente, né, ao painel industrializado de 1,20 m, mais montante, 1,25 m é o tamanho desse triângulo. E com essa trama triangular, deu para resolver o programa que eu tinha que resolver, né, também de 200 metros quadrados, sem cortar nenhuma árvore, nenhuma. 2 árvores ficaram passando nesse pátio interno que deu para abrir no centro da casa. 2 árvores já existentes. Bom, isso tem a ver com a coisa da geometria. Você, com as 3 direções da trama triangular, você tem muito mais combinações do que com as 2, né, da ortogonal. Então, com esse número maior de combinações, os recortes são mais livres, mais orgânicos, né, e acabam sendo muito eficientes. Quer dizer, essa geometria é muito eficiente para conversar com as árvores que estão em volta, né. Deu para encaixar a casa sem cortar nenhuma árvore importante. Está aqui a casa, no meio da floresta. Essa vista lateral mostra a inclinação do terreno. É importante, a casa está solta, tem enxurradas de verão que a água passa em volume considerável embaixo da casa, né? Poucos pontos de contato com o terreno, como esses que vocês estão vendo aqui, um ponto de contato aqui, um outro aqui embaixo, e o terreno caindo livre embaixo da casa. Aqui umas imagens da montagem, né? Isso vinha tudo já cortado com os encaixes da fábrica, essas peças iam encaixando, tudo pronto, e vocês veem que algumas árvorezinhas menores foram sendo cortadas à medida que você ia montando a estrutura, né? Eu tenho que lembrar que, quando eu cheguei nesse desenho, né, dos triângulos, desses hexágonos com pilares, no centro de cada hexágono descendo para o terreno, eu peguei o telefone, liguei para o próprio Hélio Olga, calculista, fabricante. O que você acha disso? Pelo telefone dava para a gente conversar, ele deve ter feito um croquis do lado de lá. É uma época que a gente não tinha internet, não tinha... Era a época do fax ainda. Mas como a gente tinha uma conversa já boa, deu para passar para ele a ideia da estrutura, confirmar as dimensões, etc. E aí eu perguntei para o Hélio, mas escuta, Hélio, essa geometria não é uma coisa complicada de você fazer, de cortar, de produzir? Ele falou, não, mas não tem diferença nenhuma. Em vez de botar a ferramenta a 90 graus na fábrica, eu vou botar a 60 graus. Corta, não tem perda, não tem nada, não tem problema nenhum, né? E a montagem, que ficou, eu também falei, mas o que será a montagem, né? O que o Hélio veio me contar é que o pessoal dele de montagem falou, puxa, doutor, mas é ótimo trabalhar, né, com esse desenho, porque vai encaixando tudo e não precisa nem pôr no esquadro, né, porque uma coisa difícil numa estrutura, né, pré-fabricada, qualquer que seja, de concreto, de aço, em peças prontas, é você garantir o esquadro em planta, né?
é frequente você ter que conferir as diagonais e, eventualmente, ajustar e deformar. Nesse caso, tudo ia encaixando, acharam ótimo, muito fácil de fazer. E também, coisa que eu esqueci de chamar a atenção no projeto anterior, essa estrutura triangular é indeformável. O triângulo é indeformável, ele é rígido na horizontal. A casa do Hélio Olga tem tirantes na horizontal. Embaixo dos assoalhos passam tirantes para garantir o esquadro da casa na horizontal, coisa que é obrigatória até para você evitar deformações, né, para efeitos de vento e tudo. A planta tem que ser rígida, também indeformável. Esse caso, você já tem isso aí. Essa estrutura se mostrou muito eficiente, né? É muito esbelta a casa, né? Tem esse pátio central hexagonal, que é um elemento que veio a ser muito importante como estrutura. É um prisma hexagonal, as faces dele são rígidas, atirantadas, então ele vem a ser um prisma rígido, que funciona como uma grande coluna no meio da estrutura, né? Aqui no meio dessa estrutura, você tem uma colunona, né, nos 2 andares, que está aqui, que garante a casa contra deformações horizontais. Coisa que seria difícil por conta dessa ser muito esbelta, mesmo embaixo, essas colunas aqui muito esbeltas, né? Aqui um aparelho de apoio típico, coluna de concreto, pino de aço, uma chapa de aço de 1 polegada, a coluna de madeira, uma ferragem aqui para fixar essas mãos francesas que vão segurar, então, os pontos da estrutura, como vocês estão vendo aqui. Mão francesa que vai chegar aqui, chega aqui. E aqui o pátio central, com as 2 árvores que já estavam lá. Bom, montada a estrutura, eu me dei conta, né, que tinha aqui eu tenho uma coluna, uma carga de uma coluna, uma mão francesa só levando para a coluna central. E aqui 2 mãos francesas chegando no mesmo ponto, aqui e aqui. O que seria, vamos dizer, uma redundância, né? Eu estou com essas mãos francesas com a metade da carga da outra mão francesa que está pegando sozinha, né, a carga da coluna. Para fazer essa planta, que resolvia o programa nesse terreno, etc. e tal, tinha que fazer isso, não tinha outro jeito. Mas isso me fez pensar, olha, essa estrutura ela tem uma performance que me permitiria minimizar os pontos de apoio, né, evitando esse tipo de coisa que está aqui. Isso me levou a avançar a partir desse projeto com uma solução mais sintética. Aqui o pátio central, as árvores que estavam lá e as fachadas atirantadas, indeformáveis, que garantem, então, a rigidez desse prisma. Cozinha, sala, dando a volta no pátio central. Essa geometria dá uma coisa muito fluida de espaços, né, se interligando, e um perfil, né, que dá para ver aqui também, bastante favorável para o ajuste com as árvores existentes. Terraço na frente da casa, o mar, aqui, essas luzes que estão aqui são do Perequê, para quem conhece essa região, aí está o Perequê. E também na frente da casa, em cima daquele terraço, o quarto do casal, com uma banheira aqui na proa.
né, que os exigência dos meus clientes. Bom, eu desenhei, quando eu fiz o primeiro desenho, apresentei para eles, aqui nesse canto atrás tinha um banheiro fechado, triangular, aqui, daqui para trás. E o meu cliente, o Baeta, falou assim, mas escuta, você acha que eu vou ficar fechado dentro do banheiro com a vista que eu vou ter lá na frente? Mas de jeito nenhum. E aí, na hora, eu falei, bom, então, tá bom, chuveiro e banheiro a gente põe lá na ponta. Né? Mas, além disso, eles me fizeram questão de, não, mesmo bacia, bidê, é tudo aberto também, não tem fechamento nenhum. Não dá para ver aqui, mas não tem fechamento. Isso aqui ficou muito bom, muito agradável. Né? E eu tenho que dizer para você o seguinte, é importante, né, para fazer projetos como esses, assim, vamos dizer, onde pesquisa é possível fazer, você descobre coisas novas, né? Você tem cliente que topa fazer essas coisas. O Hélio Olga foi um... Eu tive sorte de ter muitos clientes bons, muitos engenheiros, tive muito cliente engenheiro, bons engenheiros. O Hélio Olga foi um cliente excepcional e esse aqui também é engenheiro, Baeta, também é engenheiro. Mais que isso, surfista. Então, muito bem disposto, aqui está a prancha dele no quarto. Nessa época, 93, 91 a 93, que eu fiz, eles eram jovens, o casal jovem, tinham 4 filhos. 4 filhos pequenos, que eu tive o prazer de ver no final da obra, toda a família fez um mutirão, o pai do Baeta também, fizeram instalações hidráulicas, ele e o pai, e os filhos, cada um com sua idade, fazendo serviços de lixar peças de madeira. Aqui tem umas telas, aqui dá para ver uma tela, mosquiteiro. Então, os menorzinhos estavam lixando quadro de tela. 2 desses meninos, um menino e uma menina, viraram arquitetos no Mackenzie. 2. O mais velho é paisagista e a menina não é arquiteta, não está trabalhando, trabalha com o pai. Bom, então é importante, ó, o cliente, a sorte de ter bons clientes para fazer experiências como essas. Desse projeto aí do Baeta, a partir daquelas considerações da estrutura, da performance da estrutura, que eu poderia minimizar o número de apoios, nós fizemos no escritório, em 93, ia ter isso aqui foi mais ou menos um mês, o projeto do Baeta já estava em obra, tinha um outro projeto com essa estrutura triangular também sendo feito, e tanto esse projeto quanto um que eu comecei a fazer para mim mesmo, para minha família, né, chegaram, os dois, usando essa trama triangular, chegaram nessa estrutura com 3 pontos de apoio. Daí eu considerar que isso seria um protótipo reprodutível e desenvolvemos fizemos esse modelo no escritório. Essa maquete eletrônica eu mesmo fiz. Desse protótipo, quer dizer, o segredo é esse. Cada coluna dessa no terreno tem um feixe de mãos francesas pegando um hexágono, como na casa anterior, né? Só que cada hexágono desse apoia um outro central. Mesma coisa no piso de cima. Tá? Com isso, eu tenho um vão de 7,5 aqui, entre cada apoio desse. Esse protótipo tinha 150 metros quadrados de área útil, né? E, na Bienal, essa aqui foi a exposição da Bienal, com a casa que já estava sendo feita, o Hélio já tinha produzido as grelhas de piso padronizadas, né? Uma delas foi para a Bienal, o modelo, os nós principais, numa bancada da fábrica do Hélio, que o Hélio mandou lá para a Bienal.
e as 3 experiências, a Casa do Hélio, a Baeta e o protótipo, né, na parede. As experiências foi uma coisa de comunicar para os colegas e estudantes as experiências que estava fazendo, a sucessão de experiências com estruturas de madeira. Daí, a minha casa é exatamente o protótipo, né? 3 pontos de apoio, os conjuntos de mãos francesas. A diferença do protótipo é essa cobertura com um grande balanço, tem um terraço na cobertura, e esses terraços em balanço aqui também não estavam no protótipo, mas tudo muito lógico e até mais eficiente como estrutura. Essa daqui. Mais eficiente que a do protótipo. Também é uma estrutura que foi montada muito rápido. Aqui tem uma ponte que leva da estrada até a casa, terraço na cobertura, os aparelhos de apoio, os 3, instalações aparentes, tubos de água pluvial, jogando a água em poços aqui no terreno, com pedras para a água da chuva infiltrar no terreno, não ir embora fazendo erosão nem nada. Vista de baixo. Aqui teve um ensaio também de placa pré-moldada de concreto apoiada na estrutura de madeira, placas de 4 centímetros de espessura. A implantação, o corte e alguns detalhes. E as plantas, planta do nível da rua, cozinha, jantar, estar, uma escada caracol no meio, embaixo 3/4, né, a escada no meio, e aqui um serviço pendurado entre os conjuntos de mãos francesas, e o terraço de cobertura que está aqui em cima. Aqui uma sequência da montagem, também é a mesmo procedimento, né? Vai abrindo na medida que sobe, né? Também sem escoramentos, uma estrutura relativa. Também foi em 45 dias. E aqui as placas pré-moldadas de concreto estavam chegando. A casa pronta. A vista debaixo da ponte de acesso, tem uma ponte embaixo que liga o serviço no terreno. A sala, aqui atrás a cozinha, 2 portas de correr, dando acesso para a cozinha. Aqui vem a ponte da rua. E esses terraços em balanço, esse aqui dá para um vale que está atrás da casa, com a cachoeira, e o outro, atrás de quem tirou a foto, é para o mar, olha o mar. Essa alternância de terraços em balanço, são semi-hexágonos, né? Aqui aberto, aqui fechado com, né, um sofá como esse. O outro aberto de novo, tem uma alternância de abertos e fechados, numa sequência absolutamente regular, né, que favorece muito a conversa com a copa das árvores que está do lado, né. Teve um vizinho, terreno abaixo do meu, quando a casa ficou pronta, ele perguntou se podia trazer a família para conhecer minha casa. E era uma senhora, a mãe dele, uma senhora italiana, que chegou aqui, no meio, deu a volta, olhou assim em volta e falou assim, puxa vida, mas como fica bom assim, o redondo assim no meio da mata. Ela leu o redondo fica bom, né?
Mas é redondo. Quer dizer, se vocês imaginarem o ponto médio de cada lado desses hexágonos, ligar todos, você tem um círculo, está muito próximo do círculo. Né? São bay windows, grandes bay windows, que dá para ver aqui, terraço à esquerda, a sala, outro terraço, aqui está o mar. Um outro bay window é a cozinha. E os quartos também, são bay windows de 3 grandes janelas de 2,5 metros. Isso é bom, no meio das árvores fica muito bom. Exposto ao sol direto não seria bom, é fundamental você estar nesse contexto. Também aqui eu não tive que cortar árvore nenhuma, sabe? Aqui tinha uma clareira natural, uma enorme árvore tinha caído, um tronco, assim, tinha caído, aberto uma clareira que foi onde eu coloquei a casa. Esse é o terraço de cobertura, aqui está a península de Iporanga, e aqui essa vista para mar aberto, o sol nascendo no oceano, do terraço de cobertura. Muito bem. Agora, o nosso assunto. Isso aqui foi só introdução longa, né? A Estação Antártica, um projeto de 2013 que eu fiz com um escritório de colegas, excelente escritório, concurso, fiz convidado por eles. Muito gentis, inclusive fizeram questão que eu fosse o arquiteto inscrito. Né? Marina Grinover, professora da FAO, Caterine Otondo, agora professora do Mackenzie, e o Jorge Pessoa. E mais um grupo grande de vários ex-alunos aqui da FAO, que eu tive a sorte de poder trabalhar junto, que produziram essas imagens fantásticas. Eu não sei fazer nada disso aí. Né? Já soube, hein? Aquele tal protótipo, aquela renderização é de um modelo que eu construí no computador. Mas hoje a coisa é outra. Né? Esse aqui foi gerado por esse software Rhinoceros, não é isso? Vocês conhecem. Bom, a Estação Antártica foi um concurso nesse ano, 2013, para fazer a estação do Brasil que tinha pegado fogo alguns anos antes. Pegou fogo, era uma estação muito precária, né, composta de contêineres acoplados, sem a menor segurança, e foi uma perda enorme. Não morreu ninguém, mas se perdeu muito de pesquisa, etc. E equipamento sofisticado que tinha lá para pesquisa. Aqui está São Paulo, aqui está a Estação Antártica. Tá? Aqui está o continente antártico, isso aqui é uma série de ilhas que tem aqui. Numa das ilhas, que eu não me lembro o nome agora, que é essa que está aqui, tem uma baía, essa baía, que dá para ver aqui, com uma península Keller, e está alocada aí a estação. Esse lugar, nessa latitude, eles têm, evidentemente, invernos longos e muito rigorosos, mas tem um verão que chega a alguns dias sob o sol a 18 graus centígrados. E que dá para sair fora e tomar sol, né, no verão, alguns dias, não é sempre. Agora, e isso é a condição do lugar, tem, às vezes, são 8 meses que não dá para sair fora. Você tem que ficar no interior durante 8 meses, não tem como sair. Pelo frio, vento, neve, 3 metros de altura de neve e ventos de 200, 220 quilômetros horários.
são os ventos que acontecem nesse lugar. Aqui está um levantamento da península, né? Essa península aqui, no meio dessa baía. E aqui, a base brasileira, aqui está alocado os elementos da base, né? 2 lagos aqui de degelo de neve, que serviam de abastecimento de água, captação de água. E aqui uns postos avançados. Esse aqui chama Ipanema, que é uma base avançada relativamente grande, em que pesquisadores ficam lá, morando nesse lugar. Outra aqui. Então, o programa do concurso trazia os programas dessas bases todas, desses postos avançados, né, e tinha que ser resolvido. E aqui a base principal e laboratório, nesse lugar, no mesmo lugar onde estava a base anterior. Essa foto aérea aqui é da base anterior. Reservatórios, um heliponto e a base, se eu não me engano, aqui já tinha pegado fogo. Eu acho que sim, pelo jeito dessa foto. Mas a base estava aqui. Os 2 lagos de degelo, isso é no verão, não tem neve. Então, esses lagos já eram o lugar de captação de água, né, água para o uso da base. Bom, diante dessas condições, primeira coisa, a gente, analisando os textos que a gente recebeu no concurso, programa e as condições geográficas, né, do local, chama atenção a coisa da neve, 3 metros de altura, por muito tempo, e os ventos de mais de 200 km/h. Então, esse croquis aqui foi feito de cara, né, um tipo de perfil, né, um croquis de corte, um perfil do que poderia ser a base, foi um primeiro ensaio. E para resolver todos, não só a base principal, o laboratório, mas esses postos avançados, esse croquis aqui fala assim, não, mas olha, eles têm que pertencer a uma família, né? São diferentes, têm requisitos próprios de programa, né? Cada um deles em tamanho diferente, mas é uma família. Toda a família são famílias de seres que enfrentam essas condições inóspitas, né? De frio, de neve e de ventos terríveis. Esse pessoal da Marina Grinover, da KT, também trabalha há bastante tempo, já trabalhava há bastante tempo com o Hélio Olga, em vários projetos. Da Escola Vera Cruz, projetos primorosos que eles fizeram com o Hélio Olga. Então, de cara, nós consideramos, bom, nós temos que fazer essas construções, propor essas construções com madeira, né, usando madeira, porque madeira é o material mais leve para você transportar até lá, é um material isolante, né, a madeira é um excelente isolante térmico. Tem uma série de considerações. Eu fui para o Rio de Janeiro, teve um seminário do IAB, que organizou o concurso, um seminário lá no IAB do Rio de Janeiro, onde teve palestra de pessoal da Marinha, tinha um arquiteto da Marinha que fez uma palestra, e a coisa logística toda, também era muito importante a logística para esse lugar, para a base, né? Os navios da Marinha, saindo do Rio de Janeiro, faziam uma escala no porto de Rio Grande. É o porto mais ao sul que o Brasil tem, Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Depois, Punta Arenas é Argentina, o extremo sul da Argentina, e depois chegava na base. Quer dizer, esse trajeto, né, nos fez pensar em ter madeira, usar madeira,
de reflorestamento produzida, vamos dizer, no Rio Grande do Sul. Fazer uma fábrica de processamento dessa madeira e fazendo componentes na cidade de Rio Grande. E embarcar tudo isso já processado para ser montado na Antártica. Essa foi a nossa ideia. Como trabalhávamos com Hélio Olga, tanto elas quanto eu, de cara, fui pegar o telefone para ligar para o Hélio, escuta, tem esse concurso, vamos fazer juntos. O Hélio não estava, foi o Vini, que você conhece, o Vini, que é sócio do Hélio, arquiteto formado pela FAO, da turma do UNA Arquitetos, ele é colega, amigo deles. O Vini atendeu o telefone e falou assim, puxa vida, ontem a gente acabou de se comprometer com o escritório espanhol de Barcelona, que está fazendo o concurso também. E aí? Né? Aí foi uma dificuldade que veio a ser uma sorte, porque tinha tido, um ano antes, acho que foi 2012, um seminário aqui na FAO, muito, muito importante, com o pessoal alemães, suíços, austríacos, os grandes especialistas em madeira desses países, pessoal da ETH, da Escola Técnica de Zurique, né? E todo mundo que estava ligado em construção em madeira no Brasil. Um seminário que teve aqui na FAO, organizado pelo Milton Braga, o Milton que organizou, Woodworks, e que aconteceu aqui no auditório da FAO em 2012, exatamente. E, nesse seminário, eu fui convidado para fazer uma palestra, mostrei essas coisas, o Hélio também, o pessoal de São Carlos, e os suíços, alemães, mostraram seus trabalhos. E o Milton organizou, num ônibus, no final, um tour de visitas a obras, e acabaram esse tour na minha casa aqui em São Paulo, com esse pessoal todo. Eu preparei um coquetel, uns espumantes muito bons e alguns salgadinhos, e foi uma conversa muito boa. E nesse coquetel, um alemão, um suíço, Martin Antemann, ele me passou numa certa hora na minha sala, lá, já conversando bastante, ele me passou um folheto da empresa dele, Baumann e Lehmann. Nesse folheto tinha projetos, esses que vocês já devem ter visto, do Shigeru Ban, de madeira, todos retorcidos, uma coisa um pouco gótica, feita em madeira, né? Um golf club na Coreia, uma beleza de estrutura. E ele falou, está vendo isso aqui? O Shigeru Ban ligou para a gente, né? Tivemos uma primeira conversa, ele disse que tinha esse projeto, daí a meia hora ele mandou um primeiro croquis, mandou por internet, e a gente começou a modelar e conversar, e olha, 4 meses depois estava montado na Coreia, produzido na Suíça, montado na Coreia, essa estrutura. Aí ele me falou, olha, o que você quiser, a gente começa a conversar e faz. Eu lembrei disso daí, e imediatamente, né, mandei um e-mail para o Martin, mandei um e-mail para o Martin, e ele ficou muito interessado e tal, e aí passamos a conversar por Skype. Muito simpático, né? Lá no escritório da Marina e da KT, né, a gente passou a conversar com o Martin, que no seu escritório lá, na segunda conversa, ele já tinha uma bandeira do Brasil atrás, assim, muito simpático. Pendurou uma bandeira do Brasil. E ele leu o programa, leu as condições todas, ele falou, que vento de 200 por hora. Olha, nós não podemos ter arestas. Nós temos que construir sem aresta, né, de preferência. Essa foi uma fala dele, sem arestas. E eu tinha comigo, numa malinha, um estojo,
Era um estojo de Mont Blanc que eu usava para botar lapiseira, mas um estojo Mont Blanc, né? E que tinha essa geometria em corte, não era exatamente essa, mas vocês vão ver depois um croquis que é exatamente o estojo Mont Blanc. Eu peguei da minha malinha e mostrei na tela para ele. O que você acha disso? Ele falou assim, olha, ótimo, melhor ainda que é suíço. Né? Tinha lá a marquinha Mont Blanc, né? É suíço, perfeito. Né? Quer dizer, o que é interessante isso, o que é ergonômico, esses estojos, é para você botar no paletó. Né? O que é ergonômico é, em geral, aerodinâmico também, não é? O que não tem aresta para te machucar, para te incomodar, vem a ser aerodinâmico. Né? Daí, a gente passou a fazer esse tipo de croquis. Né? Esse é um outro croquis. Esse aqui é um outro. Já esse é um croquis de uma daqueles postos avançados, satélite, que era um programinha muito simples. Vamos começar pensando esse programinha mais simples, né? Que era um posto para mergulhadores, para recuperação de mergulhadores que tivessem algum problema, tinha que ser reanimado. Tem um aparelho aqui, que é esse, para reanimar o mergulhador. Então, o primeiro desenho, vocês estão vendo aqui, esse é um tipo de desenho que eu gosto muito de fazer, que tem planta, esse vermelho aqui, terra, é a planta, e o azul é o corte. Né? Corte passando no meio, aqui. Esse é o piso, esse aqui é o terreno. Então, isso aqui está elevado sobre umas patinhas, a neve chega até aqui, os tais 3 metros de neve. Então, uma saída seria uma coisa assim, que baixa e sobe, com esse tipo de geometria também, sem arestas, em corte. E planta é isso aqui. Com esse programa aqui, né, de um estar, uma reanimação, uma coisa de equipamentos. Esse croquis a Marta gosta, ela pôs na aula passada, né, para chamar a atenção. Mas já com a ideia da coisa sem aresta. Né? Isso acabou dando certinho. Esse croquis foi feito modelo no Rhinos e tal. E quem fez o Rhinos, interessante, a gente mandava desenho em CAD, né, DWG, para o Martin, lá na Suíça. Ele modelou, porque ele falou, não, eu faço questão de modelar, porque daqui eu já vou decompor as peças. Dos meus modelos em Rhinos, eu faço as peças, e eles produzem as peças, interessante, a partir das peças decompostas do Rhinos, direto para a máquina, para o robô, que esculpe as peças de madeira. Né? São esculpidas. Uma coisa parece uma broca de dentista, que vai rodando, e que esculpe peças de madeira grandes, com a geometria que você quiser. É uma coisa fabulosa. Quem conhece esses projetos já viu, do Shigeru Ban, vai lembrar, é exatamente isso. Então, esse aqui é o próprio estojo Mont Blanc, está vendo? Esse aqui ficou muito parecido. É um croquis, primeiro croquis do laboratório. Né? Do edifício de laboratórios. Esse é um corte, sempre solto do terreno e sem arestas. Aí o edifício principal, que se teria, em princípio, esse mesmo desenho do estojo, começou a ser equacionado aqui, seriam cabines e tal, mas esses espaços internos, eles não estavam sendo fáceis de resolver. Isso aqui estava ficando muito grande, muito comprido, né? Porque quantidade enorme de cabines, né? No edifício principal, edifício de habitação, vamos dizer. Né? Daí nos veio
essa hipótese de pegar essa extensão grande de cabines e dividir, em vez de dividir em 2, dividir em 3, e organizar numa planta triangular, onde apareceria um miolo para os espaços coletivos de estar, lazer e convivência, né, no meio. E esses croquis foram avançando, né? Aqui já são as cabines sendo resolvidas, tem um pequeno auditório, e aqui uma ideia já de estrutura. A cada 2 cabines, isso aqui é uma cabine e outra cabine, a cada 2 cabines teria uma parede estrutural de madeira, pranchão, madeira laminada, uma parede estrutural, apoiada em um conjunto de 4 mãos francesas, como está aqui. Isso seria a estrutura desse edifício organizado desse jeito. A partir disso, nós fizemos um desenho de planta, e um corte, um perfil no CAD, e o engenheiro suíço Martin modelou isso no Rhinos. E assim foi indo. Aqui já é um croquis de implantação, né, com a orla, uma grande praça de trabalho aqui, que tem essa coisa de tratores e embarcações chegando. Ele ponto o edifício principal, o laboratório, com um eixo. Esse é um croquis que antecede já o desenho final, que é esse que está aqui. Então, aí à esquerda, embaixo, o edifício principal. Do outro lado, os laboratórios. Esse aqui é aquele que corresponde àquele croquis, aquela coisa de reanimação de mergulhadores, que fica aqui na beira. A rampa de chegada, e aqui, ligando os 2 edifícios, esse edifício no chão, direto no chão, que é um conjunto de garagens e oficinas e reservatórios, e que seria a primeira coisa a ser construída, e ia servir, vamos dizer, de galpão e canteiro de obra. Quer dizer, para isso, uma coisa já direta no chão, né, oficina de montagem, canteiro, e depois o edifício de oficinas e reservatórios, etc., que é esse que está aqui. Então, ele é coberto por um deck, com esse desenho aí, esse deck que liga os 2. Quando o tempo está bom, tem chega aos tais 18 graus, então o pessoal sai daqui e pode até tomar sol aqui. E passa de um para o outro, por aqui por cima. Quando o frio está fechado, né, e não dá para sair, é por baixo que se ligam os 2 edifícios. Né? Aqui, o tal módulo de mergulho, esse é o nome. É aquele lá daquele croquis, aquele chicletinho na beira da água. Né? Os outros, a tal Estação Ipanema, que é grande, tem até uma cabine para ficar dormindo, um pesquisador. Meteorologia é outro grande, todos, vamos dizer, da mesma família. E aqui é um ensaio de vento, né? Nessa forma do edifício principal, fizemos um ensaio de vento no computador. Né? Isso não é túnel de vento, é no computador. Deu um resultado muito bom. O que não é bom é só esse vermelhinho, que só aqui, ó, num bico aparece um vermelhinho. Quer dizer, a geometria mostrou-se muito eficiente para essa coisa do vento. As plantas, então aqui o edifício principal, cabines, auditório, refeitório, aqui um fitness center,
E aqui nesse miolo, cozinha, copa, cozinha, padaria, depósito e uma escada caracol central que vai para o andar de baixo. Elevador no meio. Né? Aqui os laboratórios. Laboratórios, por conta de flexibilidade, né, de layout, nós adotamos essa geometria ortogonal aqui. Né? Tem os septos estruturais, que são esses, mas você pode mudar, né, o layout respeitando esses septos estruturais. A planta do térreo, né? Aqui, garagem, uma bruta garagem entre tratores e equipamento pesado. Aqui, oficinas, aqui tanques e geradores, para fora, exatamente o que queimou a estação antiga foi um tanque de combustível. Para isso, esses tanques ficam para fora, aqui, isolados, com aquelas portas que não sei se deu para perceber. Aqui, ó, portas pivotantes de aço para fora. Aqui a recepção do laboratório, porque chega espécies e coisas que os pesquisadores pegam, seja na água, seja na terra, chega por aqui, é recebido aqui e levado para ser trabalhado em cima do laboratório. Aqui, nesse edifício, tem até um pequeno hospital aqui, estações de tratamento de esgoto e de água, e etc. Resíduo zero, era obrigatório no concurso, zero. Nenhum resíduo sequer, nem água, nem resíduo sólido, nenhum. Então, tudo sendo tratado, sendo reaproveitado. Aqui uma dispensona, o acesso que vai dar no meio daquela cozinha, né, em cima. Essa é a planta do edifício principal, um tamanho maior, para ver um auditório, sala de reunião, e cada um desses é uma cabine para 4 pessoas e até um casal. Aqui, cama de casal, tinha uma flexibilidade para você rearranjar e fazer cama de casal. E aqui, cabines principais de almirantes e autoridades maiores. Agora, o que apareceu no processo, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é água. Água. Apareceu no processo, eu não sei se eu botei imagem para mostrar isso. Esse é o espaço central, né, espaço de convivência. Isso aqui é uma claraboia, onde você tem a luz natural. Aqui é a copa, aqui é a área de refeitório, do lado de lá você tem o fitness center. No mezanino, uma biblioteca e área de estudo. E aqui, vocês estão vendo água. Isso aqui é 2,5 por 2,5 de água. 25 metros. Uma raia, né, de água. Essa água, que serve para fazer natação e para consumo, é tratada. A origem dela é a degelo, a neve que cai em cima. Você tem uma pequena... Isso aqui sobe, desce um pouco e sobe esse trecho central onde estão as claraboias. Isso aqui é uma calhona. O gelo derretendo é encaminhado para essa calha que está acima exatamente daqueles tanques, daquelas raias. Eu perguntei para o engenheiro, lá, o que você acha? Nós tínhamos um consultor de tratamento de tudo quanto é coisa, instalações e consultor ambiental, um pessoal muito bom. Você com água, quer dizer, uma construção dessa, num meio ambiente muito rigoroso como esse, muito frio, durante muito tempo,
a construção ela é leve. Ela é isolante, a madeira é isolante, mas é relativamente leve. Ela não tem massa. Falta inércia. Né? A inércia, o que dá inércia é concreto. Né? Alvenaria, concreto, coisa que tem massa, densidade, que absorve e estabelece. Então, uma temperatura média, ajuda a estabelecer uma temperatura média. Né? A minha casa, por exemplo, na praia, ela, no mais quente do verão, ela fica pouco quente de dia, mas à noite esfria. Mesmo no verão, às vezes tem que usar uma cobertinha, porque não tem inércia, né? Não tem massa. O que dá massa é concreto, mas na falta de concreto, porque seria absurdo mandar concreto para lá, né? A água se presta. A água tem uma densidade 1, né? Então, a massa de água retida, essa massa de água, ela ajuda muito na inércia do conjunto todo. Né? Essa captação de água. Está aqui, ó, o perfil é esse. Ó. Esse é o perfil das cabines, da calha. Aqui tem um shaft de instalações e aqui está o tanque. O tanque é a clarabóia central. Né? Esse é o edifício no chão, baixo das oficinas, com essas portas pivotantes, a entrada de tratores, etc. Esse é o corte dos laboratórios. Isso aqui mostra, essas axonométricas dão ideia da construção. O que a gente tem no chão, isso aqui é uma pecinha de concreto que ia para lá transportada. É uma cabeça de, vamos dizer, um bloco de fundação. Um pequeno cone de concreto. Isso aqui é tirante cravado no terreno, porque o maior problema desse edifício para a fundação é arranque, por conta dos ventos. Então, isso aqui é uma ancoragem. Em cima dessas peças saíam esses conjuntos de mãos francesas, 4 mãos francesas, que, por sua vez, apoiam esses septos, né, de madeira. Entre cada 2 cabines tinha um septo desse estrutural. Isso, com a superfície de cima e a de baixo, de madeira e isolante, que é o que vem embaixo e em cima, vem a fazer um casco. É um tubo, uma espécie de tubo curvo com esta geometria, rígido e com esses septos, como caverna de barco. Né? Caverna de navio. O navio tem cavernas transversais, não totalmente fechadas assim, porque o porão tem que ser utilizável, mas tem uma estrutura transversal como essa. A inspiração é de casco de navio mesmo. E a mesma coisa aqui, né? Que tem, apesar da geometria ser ortogonal e ter uma certa flexibilidade de layout, tem esses septos e o mesmo sistema estrutural e de fundação. Isto é um corte do laboratório, né? Este é um corte das cabines. Isso é uma cabine, banheiro, uma circulação, o shaft, aqui a calha de captação de água, o tanque e aqui o espaço de convivência. As cabines fechavam aqui, tinham portas dividindo de cabine a cabine. Então, de dia, com tudo isso aberto, você tinha um circuito aí de Cooper em toda a volta para fazer exercício. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Esse. Dá para correr em volta. Né? Correr nessa varanda, né, envidraçada. Essas cabines. Essa é a tal estação Ipanema, que é uma estação avançada com laboratório e
lugar para dormir, está vendo um beliche aqui com banheiro. E aqui umas imagens, essa imagem noturna, né, um dos lagos de captação de água de neve já existente, é um lago natural de abastecimento. E essa vista aqui da praça de trabalho noturna. Tá bom? Eu acho que deu para mostrar tudo, né? Tá.